Bom, agora o próximo passo que a gente vai fazer aqui é criar uma tela para exibir as acomodações lá. Vai ser uma lista de acomodações que tem cadastradas então no nosso site. Vão ser exibidas lá para quem quiser reservar esses anúncios, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é alterar esse main flow aqui. A gente vai botar para administração. E vai criar um outro flow aqui para deixar separadas as telas de visualização. Vou colocar aqui View. Beleza, aí aqui dentro a gente vai criar uma tela nova. E o nome dela vai ser Acomodações. Beleza. Essa tela aqui então a gente vai mostrar todas as acomodações que tem o status publicado, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o layout do nosso site aqui. Então vou alterar para layout website, conforme a gente tinha feito nos outros. Beleza, eu já tenho aqui o meu layout alterado. Esse menu aqui, ele não vai existir, porque esse menu é lá da nossa página de administração. Esse aqui vai continuar, se o usuário está logado ou não. E aqui um detalhe que a gente tinha comentado no outro vídeo, que essa página aqui ela vai ser exibida para todas as pessoas, independente se o usuário vai estar logado ou não. Então a gente marca essa opção anônimo aqui, então todas as pessoas, mesmo que não fizerem login, vão conseguir acessar essa página. Beleza, agora a gente já deixou ela pública aqui, né? Visível para todo mundo. Alterou o layout e removeu o menu lá que a gente tem de administração. Beleza, o próximo passo a gente vai colocar os títulos aqui na página. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou incluir um container aqui, que vai ser um container geral, aqui no... Opa, não é aqui em cima, um container geral aqui no main content. Beleza. Aqui dentro desse container a gente vai colocar um espaçamento interno aqui, é um page de 40 pixels. Então vai ficar, o conteúdo aqui dentro vai ficar um pouquinho mais centralizado na tela. Próximo passo a gente vai colocar um container onde vai ficar os títulos. Beleza, container aqui. E dentro desse container, outros dois containers aqui que vão conter o título e o subtítulo da nossa página. Então, o primeiro título vai ser uma expressão, que por enquanto a gente vai deixar fixa. Então, vamos arrastar uma expressão aqui para dentro. E ela vai conter um texto que vai nos dizer quantas acomodações a gente tem. Então vai ser aqui mais de xx acomodações. Depois a gente vai deixar isso dinâmico, né? Vai trazer conforme o número de acomodações que a gente tiver. Beleza. Próximo passo aqui a gente vai adicionar uma outra expressão, que também por enquanto vai ser fixo, mas depois a gente vai alterar ela. Aí por enquanto a gente vai deixar fixo aqui acomodações em xx. Aí vai conter o nome da cidade ou da localização que o usuário estiver pesquisando. Aí esse título aqui, acomodações, a gente vai alterar um pouquinho o estilo dele, vai deixar negrito em 32 pixels. Esse vai ser o nosso título, tá? Agora o próximo passo a gente vai adicionar um novo container ali na nossa lista. A gente vai dar um espaçamento entre o título e essa lista. E aqui a gente vai dar um nome, né? E o nosso nome vai ser aqui container resultados. Então vai ser o resultado da nossa consulta vai ser listado aqui dentro desse container. E o que a gente vai fazer agora é fazer próximo que a gente fez na outra tela. A gente vai pegar a hospedagem aqui, vai arrastar aqui para dentro desse container e ele vai criar automaticamente
uma tabela. Só que a gente não vai utilizar uma tabela aqui, a gente vai utilizar uma lista. Mas já é o ideal utilizar toda a estrutura que o próprio OutSystem já gera. Então a gente vai acabar deletando essa tabela aqui e vamos adicionar um list records, né? Então a gente vai alterar aqui o nome para list records. Acomodações. A lista aqui vai ser essa get hospedagem list, que foi que a gente criou através arrastando a tabela. E aqui agora a gente vai ter que copiar o nome dessa lista e passar ele para exibir aqui dentro, onde antes era a tabela, a gente troca para lista, que é os contadores aqui e a navegação. Então a gente vai trocar aqui as acomodações, aqui também o mesmo ID, line count a mesma coisa. Beleza, assim a gente já fez a estrutura através dos aceleradores OutSystem e apenas trocou de tabela para lista, porque o resultado aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai listar dentro de uma tabela, e sim algumas imagens ali. Mais para frente vocês vão ver. Então aqui a gente pode configurar uma mensagem. A gente vai botar aqui sem acomodações para esta pesquisa. O line count aqui é quantas linhas vai aparecer na tela, para que se tenha uma paginação. Então nesse caso a gente vai colocar aqui 12, né? Então vai aparecer 12 anúncios e quando tiver mais de 12 ele vai paginar essa exibição. Outro detalhe importante aqui é que a gente não vai querer que tenha um separador de linha, ou seja, um registro venha embaixo do outro. A gente vai colocar aqui nenhum separador, porque a gente vai ordenar eles aqui lado a lado como uma galeria, né? Então aqui dentro dessa lista que a gente criou, vai colocar um container para organizar os registros aqui dentro. O tamanho desse container aqui vai ser 3 colunas. Então, porque a gente vai querer que apareça aqui, ó, 4 anúncios aqui em fila. Beleza. Dentro desse container a gente vai incluir um novo container. E dentro desse container aqui a gente vai criar um web block com as fotos e vai incluir ele aqui dentro. Então é isso que a gente vai fazer agora, criar então esse web block. A gente vai criar aqui dentro de view mesmo. E aqui vai ser o nome desse web block fotos anúncio. E o parâmetro de entrada que a gente vai ter aqui é o hospedagem ID. Beleza, então através do número da hospedagem nós vamos retornar as fotos e vamos mostrar aqui num carrossel. Beleza, já tenho aqui o webblock criado e o hospedagem ID. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Então a gente já criou a estrutura aqui do webblock com o parâmetro que a gente vai precisar. Agora a gente vai vir aqui na fotos anúncio, arrastar ele para dentro do nosso webblock e preencher com o ID da hospedagem. Então hospedagem ID é preenchido com o registro corrente ali da nossa lista. Beleza, agora o que a gente vai fazer é ir lá no Preparation, vamos dar uma olhada nessa nossa consulta aqui, para ver o que ela está nos retornando. Então aqui, isso aqui é uma ordenação que tinha antes, né? Porque a gente criou uma tabela e ele automaticamente já tinha ordenado aqui por título. Então a gente vai tirar essa ordenação aqui, adicionar uma nova ordenação e vamos ordenar por ID. Então vai ser do menor para o maior. Beleza. Essa tabela de usuários aqui a gente não vai precisar, então a gente já exclui ela. Vamos adicionar um filtro por enquanto, depois a gente adiciona mais filtros e o nosso filtro aqui vai ser o status ID igual a entities. Então a gente vai pegar lá nossa entidade de status. Vamos pegar o anunciado. Então todos os anúncios que tiverem com o status de anunciado nós vamos trazer aqui para a nossa listagem. Beleza, a gente volta aqui então
e vamos seguir o nosso fluxo aqui. Beleza, agora a gente já criou o WebBlock. O próximo passo que a gente vai fazer é criar um link aqui abaixo das fotos. Opa, aqui abaixo das fotos. Aí. Beleza, a gente vai criar um link. E dentro desse link a gente vai criar alguns containers aqui que a gente vai preencher com algumas informações da hospedagem. Então, opa, container aqui. Beleza, incluiu. Desse container aqui a gente vai incluir uma expression. E para essa expression aqui, a gente vai criar uma função ali, uma lógica, para que a gente consiga preencher o nome, o título do anúncio, na verdade, o título do anúncio a gente preencha de uma forma mais fácil aqui. Como vai estar dentro de uma lista e são várias informações que a gente vai colocar aqui, o ideal é que a gente faça uma nova action. Ela vai ser do tipo função. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que ter uma saída aqui. E essa saída vai ser o título. Beleza, aqui o nome dela vai ser título anúncio. Título do anúncio. E a gente vai receber alguns parâmetros aqui que vão nos auxiliar a montar esse título, né? Então, o primeiro parâmetro vai ser o tipo propriedade ID, tipo de propriedade. O tipo de hospedagem, tipo de hospedagem ID. Então, tipo propriedade, tipo faltou um A aqui. Hospedagem ID. Agora ele achou aqui o tipo. E hospedado por. Hospedado por. E aqui o nome do usuário que está hospedando, né? Na verdade, a gente vai ter que alterar nossa consulta lá e passar a exibir o usuário. Mas beleza. Por enquanto a gente deixa assim. Título do anúncio, a gente vai passar a propriedade, hospedagem e quem está hospedando e vai nos retornar o título da nossa hospedagem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um assign. Dentro desse assign, a gente vai colocar aqui para fazer o preenchimento da nossa saída, que é o título. E aqui a gente vai criar uma expressão, que é o get tipo propriedade. A gente vai passar aqui o tipo propriedade ID, ponto tipo propriedade, ponto label. Então vai ser o label da nossa propriedade lá. É o nome do nosso tipo de propriedade. Beleza. Aqui a gente já tem o tipo de propriedade. Próximo passo aqui, a gente vai colocar um outro assign. Para ficar bem visual aqui. Colocar o título. A gente vai concatenar o resultado que já tem em título, que é o nosso tipo de propriedade, mais o texto que a gente vai montar aqui agora. Então aqui o texto que a gente vai montar é se, a gente abre parênteses, get tipo hospedagem, e aí agora a gente vai usar o tipo hospedagem ID que a gente tem lá, ponto tipo, ponto tipo hospedagem ponto ID por igual a entities, né? Nossa tabela lá estática ponto tipo, tipo hospedagem ponto lugar todo. Então, se for um aluguel do lugar todo, a gente faz mais uma verificação. E a gente pega pelo substring. A gente vai utilizar essa função para verificar a última letra do tipo de hospedagem. Então a gente vai colocar aqui o texto, o título, na verdade, título. Esse aqui é o
parâmetro que a função vai receber, né? Então ela recebe um texto onde vai iniciar, né, que a gente quer buscar, qual é a informação que a gente quer, qual a parte do texto que a gente quer buscar e quantas posições. Então a gente vai querer aqui o length, né, o tamanho total de título. Então digamos que tenha 50 posições, ele vai retornar aqui 50 menos 1. Ou seja, eu quero a última letra e é um caractere só que eu quero que essa função me retorne. Então aqui, ó, nesse caso aqui, se a palavra fosse título, ele retornaria só o O. E é justamente isso que eu quero, que retorne só uma letra, só a última letra. Então eu vou comparar se a última letra for O. Aí eu completo a frase aqui com inteiro. Se não, eu completo com inteira. Isso aqui é só para a gente fazer de uma forma que faça sentido a hospedagem, né? Se ela é masculina ou feminina, a escrita, né? Então, a gente concatena com mais um espaço e get tipo. Get tipo hospedagem, tipo hospedagem ID, ponto tipo hospedagem, ponto label. Então, eu vou concatenar aqui o título que a gente já tinha, verificar o tipo aqui de propriedade e montar esse texto. Então, vamos ver o que ficou errado aqui. Faltou aqui só agora fechar o if e concatenar com um espaço aqui a mais. Vamos ver o que ele está reclamando. Faltou uma vírgula aqui, ó, depois do O. Beleza. Agora a gente está montando aqui a segunda etapa do nosso título, que é o tipo de hospedagem. E agora o próximo vai ser quem está hospedando a nossa hospedagem. Então o título aqui a gente vai colocar, vai mais uma vez concatenar o título com mais alguma informação, e essa informação é, vamos aqui baixar um pouquinho, fica mais fácil de ver, vai ser aqui hospedado por mais aqui um hospedado por. Então vai mencionar lá o nosso título, vai ser o tipo de propriedade, mais o tipo de hospedagem que está sendo ofertado e mais quem está hospedando, né, essa acomodação. Beleza, assim a gente já tem o nosso título aqui da hospedagem, a gente já pode voltar lá para a nossa tela e na nossa expressão aqui a gente pode usar essa função aqui dentro, ó. Então a gente arrasta para dentro da expressão, ele automaticamente já identificou que tem 3 parâmetros, já colocou as vírgulas aqui para nós. Então se deixar o mouse em cima, ele mostra exatamente os parâmetros que a gente tem nessa função. Então o primeiro parâmetro é o tipo propriedade, então a gente vai buscar aqui na hospedagem. A gente não tem aqui na nossa tabela de hospedagem o tipo de propriedade, então o que a gente vai fazer é adicionar lá na nossa consulta